Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Conexão Feminina, num mês especial, um mês no qual nós vamos falar sobre milagres. Isso mesmo, eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida e também de outras pessoas, dos seus amigos, dos seus familiares, mas para isso você precisa compartilhar o link do nosso programa nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, que eu tenho certeza que o nosso conteúdo vai abençoar muitas vidas. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. Aos 22 anos de idade, grávida de 3 meses, ela sofreu um acidente que mudaria para sempre a sua vida. No programa de hoje, nós vamos ouvir uma história de superação, de fé e de milagre. Nós vamos ouvir a história dela, que é psicóloga clínica comportamental, ela é sexóloga, casada com o Cláudio, mãe da Jennifer. Eu tenho a alegria de receber aqui agora, pessoalmente, a Márcia Pereira. Márcia, seja muito bem-vinda. Márcia já esteve com a gente em outro programa, né, Márcia? Sim. Mas foi à distância, né? Nós gravamos online e hoje eu tenho a honra de recebê-la aqui com a gente. Muito obrigada mesmo por você estar aqui. Uma honra para mim conhecer você pessoalmente. Obrigada, Mariluze. É uma alegria também estar com você, pessoalmente também, nesse programa Conexão Feminino. É uma alegria estar aqui e a gente vai compartilhar momentos aqui maravilhosos na presença de Deus. Amém. A Márcia também, ela já escreveu para nós, né, o testemunho dela na revista O Clarim. Sim, duas né? vezes. 2 vezes, Uhum. né? E agora está aqui para contar para a gente aqui um pouquinho dessa história tão linda, essa história de superação, essa história de milagre, né, Márcia? Sim. Então, nós vamos começar. Eu quero que você primeiro conte para nós como foi esse acidente e, num primeiro momento, o que mudou na sua vida após esse acidente. Sempre, Mariluze, que eu começo a falar do meu testemunho, da minha história de vida, eu digo que eu tenho 2 idas. Uma antes do acidente e uma depois do acidente. Porque a minha vida mudou radicalmente, né? Eu fazia magistério aos 22 anos de idade. Eu estava grávida de 3 meses quando eu sofri o acidente. Então, assim, a minha vida mudou totalmente, né? Eu estava indo para São Paulo, fazendo uma viagem, e o carro capotou 60 metros de barranco. Quando eu acordei, eu estava debaixo do carro e eu já não sentia as pernas. E nesse momento, eu começo a ter aí as minhas primeiras experiências com Deus, porque aconteceu algo diferente na minha vida. Então, eu era da igreja, então eu ministrava grupo de louvor, eu participava ativamente da igreja, né? Eu fazia de tudo na igreja, mas faltava conversão. Eu não tinha sido convertida ainda. Eu estava na igreja por um costume somente. E quando a gente está na igreja por um costume, a gente não vive Deus, né? A gente vive o templo, a gente vive as pessoas. E eu buscava viver a Deus, né? E daí, numa noite, 10 horas da noite, saindo da faculdade, que eu fazia magistério naquela época, já não aguentando mais aquela vida, porque eu tinha uma vida... eu era muito triste por dentro. Eu sofria muito, eu não era feliz dentro de mim mesma. Eu tinha tudo, mas eu não tinha nada. Então, eu fiz uma oração a Deus. Eu pedi para Deus, Deus, muda a história da minha vida. Faz o que o Senhor quiser comigo, mas eu quero ter experiências com o Senhor. Então, não demorou muito tempo, eu sofri um acidente e fiquei cadeirante. E assim, logo que aconteceu assim, o acidente, o que
o que mudou, assim, a princípio, no início, assim, logo após o acidente para você? Então, logo após o acidente, eu fui encaminhada para a maternidade de Jundiaí, eu estava grávida de 3 meses, e aí eu começo a ter as minhas experiências com Deus. Porque quando eu acordei lá no acidente, até então, aquela Márcia, que não era convertida e que não ouvia a voz de Deus, começa a ouvir a voz de Deus. Então, lá naquele momento que eu percebi que eu já não conseguia mover as minhas pernas, Deus falou comigo. Eu senti, assim, literalmente a presença de Deus. Eu senti que se aproximou de mim anjos, né? Eu não vi, mas eu senti, eu sabia que eles estavam ali naquele momento. Eles cercaram a minha vida, eles fizeram um circo ao meu redor. E eu começo, então, a ouvir a voz de Deus. E Deus disse assim para mim, Mariluze, e eu falo que Deus precisou falar comigo. Porque se Ele não tivesse falado comigo, eu não teria aceitado estar cadeirante. Então, Deus falou assim comigo, Márcia, a partir de hoje, você nunca mais andará com as suas pernas, mas eu estarei sempre com você. Então, quando eu ouvi essas palavras de Deus, Mariluze, eu não chorei, porque até então eu tinha dores terríveis, na hora que eu acordei do meu acidente, eu chorava muito. A partir deste momento que eu ouço a voz de Deus, as minhas lágrimas secam, e a partir daí eu começo a ter experiências com Deus. E aí eu fui para o hospital de Jundiaí, fui ungida para a cura, porque eu estava ali entre a vida e a morte. Eu estava grávida de 3 meses da minha filha, e quando eu chego no hospital, os médicos dizem assim, nós vamos tirar esse bebê, porque esse bebê não vai sobreviver, porque eu iria fazer uma cirurgia, eu iria abrir a minha coluna de cima e embaixo para colocar 2 hastes metálicas, porque o meu acidente foi tão grave que se eu não fizesse essa cirurgia e colocasse essas hastes metálicas, eu nunca mais sentaria, porque eu perdi vértebras também. Eu não tenho 10 centímetros de líquido medular, então houve uma desconexão na minha medula, além disso eu perdi vértebras. Então precisaria colocar uma haste de sustentação na minha coluna para que eu pudesse novamente sentar. E aí, na noite, uma noite antes, na madrugada antes de eu fazer a cirurgia, o anestesista, ele chega para mim e ele diz assim, Márcia, a sua cirurgia vai demorar de 7, 8 horas, você não vai ver nada, a gente vai abrir a sua coluna, vai colocar a haste metálica. E aí ele foi contando para mim, Mariluze, e eu olhei para ele e falei assim, mas olha, mas como assim? Você sabe que eu tô grávida de 3 meses e o meu bebê? Nessa hora, Mariluze, ele disse assim para mim, olha, você é novinha ainda, você tem 22 anos, você vai poder ter outros filhos, mas esse bebê vai morrer na sua barriga. Ele não vai sobreviver, porque não existe um feto que sobreviva à cirurgia que você vai fazer. Quando ele falou isso, Mariluze, eu ri, literalmente, porque eu tinha uma fé inabalável em Deus, porque eu era uma Márcia totalmente transformada pelo Espírito agora do Senhor. E aí, quando ele chegou na porta para sair, eu profetizei em voz alta. Eu disse assim, em nome de Jesus, a minha filha vai sobreviver. E ela sobreviveu para a glória de Deus e nasceu perfeita para a glória de Deus. Lindo, muito. Deus é muito bom, né? Sim. Incrível, né? Quando você começou a ouvir a voz dele, sim, ali já foi a transformação, né? Deus já me transformou. Glória a Deus. E em algum momento você, no processo de adaptação a essa nova realidade, em algum momento você se sentiu desanimada? Olha, quando eu fiz a minha cirurgia, eu fui para casa. Então, foi um dos momentos mais críticos para a minha família, porque ninguém sabe lidar com uma pessoa cadeirante. Né? Uma pessoa que antes era totalmente ativa, fazia de tudo, de repente você se vê em cima de uma cama sem fazer nada. Né? Eu não podia nem me mexer por causa da cirurgia. Até para me virar, então eu ficava com uma enfermeira 24 horas por dia. Né, para ter todos os cuidados. Então, assim, eu fiquei ali dos 3 meses e meio até os 9 meses. Só que nesse período, Mariluze, eu novamente praticamente morri. Porque quando eu tinha 7 meses de gestação, eu fui novamente internada às pressas. Eu contraí
pneumonia dupla, eu contraí anemia profunda e uma bactéria da minha infecção urinária que eu contraí, ela subiu para o meu pulmão. E eu, quando cheguei no hospital, com 3 dias de febrão em casa, que eu fui direto para a UTI, eu cuspia bolas de sangue. Isso grávida? Isso grávida de 7 meses. E quando eu chego no hospital, né, a doutora Artemis Killeres, que era minha infectologista na época, ela começou a entrar com as medicações fortíssimas. E o interessante é que os médicos não ligavam para o meu bebê. Né? Eles tentavam salvar a minha vida, mas não tinha como proteger a minha filha. Tanto é que, durante todo este processo, eu tirei acho que mais de 20 raios-x, acho que uns 30, se eu for contar mesmo. Tudo sem usar o tampão. Então, a minha filha e eu, nós fomos expostas à radioatividade e nada afetou a minha filha, porque Deus colocou a mão de poder, né? Então, a fé que eu tinha, todas as vezes que ia tirar o raio-x, eu dizia assim, Mariluze, Deus, coloca as suas mãos e cobre a minha filha. E Deus fez isso, né? Então, assim, aí eu fui, a doutora Arthur chegou para mim e falou, Márcia, não tem mais jeito, nenhum remédio faz efeito, eu vou colocar você em coma induzido. E ela me colocou em coma induzido aos 7 meses de gestação para ver se o meu pulmão voltava, recuperava. Só que não recuperou, né? Deu o tempo, porque quando você fica em coma induzido, é para passar o tempo da medicação e você voltar do coma. Eu não voltei. Eu permaneci em coma por mim mesma. E foi muito difícil para minha família. Quanto tempo? Eu fiquei bastante tempo em coma induzido, assim, vários dias depois que já era para mim ter voltado. E aí, olha o poder da oração, né? Nesse momento, todo esse processo que eu tive entre vida e a morte, a igreja estava orando, né? A igreja, a minha família, meu marido, que é maravilhoso, estava em oração pela minha vida. Então, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, a oração do povo de Deus. E quem vai ouvir esse meu testemunho hoje, aí em casa eu tenho certeza que já orou por mim, né? Isso é maravilhoso. Então, assim, eu não voltava do como, aí na noite, o doutor falou assim, ligou lá na minha casa, olha que interessante, um médico, o doutor Otávio, ligou na casa dos meus pais, onde meu marido estava, e disse assim, olha, Cláudio, não tem mais jeito com a Márcia, não tem mais o que fazer, ela não vai sobreviver e amanhã, 10 horas da manhã, nós vamos retirar o bebê. Então isso, para um médico fazer isso, é que ele já sabia que não tinha mais jeito, que eu já estava morta, que eles iam salvar o bebê. Mariluze, nesse momento a minha família dobra os joelhos na sala da minha casa e pede a minha vida para Deus. Para a glória e honra do nome do Senhor. Na manhã seguinte, 10 horas da manhã em ponto, eu abri os olhos naquela UTI. E foi um rebuliço. Veio médico de tudo quanto é lado. E os médicos me tocavam, eles me apalpavam, eles diziam assim, Márcia, o que você está sentindo? E eu dizia assim, eu olhava assustada, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu olhei para o médico e falei assim, eu estou com fome. Então, fome é vida. Né? Muito tempo na UTI sem se alimentar. E aí eu me recuperei, voltei para casa, né? E o Senhor aí realizou um grande milagre, não só na minha vida, porque realmente eu acredito que eu estava morta, mas o Senhor também salvou a vida da minha filha no meu ventre. Então, assim, eu passei por muitas situações, assim, bem conflitantes aí. Depois eu fiz mais... Bom, no total eu fiz 10 cirurgias, né? 10 cirurgias. Fiz 3 cirurgias na coluna, eu fiz 3 cirurgias no quadril, porque eu tive osteomielite de isquio, que é uma doença que afeta os ossos do quadril, então eu tive que fazer cirurgia, né? Eu fiz uma retirada da vesícula e uma cesariana, né? Então, assim, de todo esse processo, em umas 3, 4 vezes eu estive entre a vida e a morte, onde o médico disse assim, ó, eu perdi a Márcia, não tem mais jeito. Mas quando o médico diz que não tem mais jeito, eis que Deus coloca a mão de poder. É aí que Deus mostra o seu poder. A última palavra sempre é dele. A última, porque ele é o médico dos médicos. Né? Ele é o Senhor das nossas vidas. A vida quem dá é Deus. É Ele quem dá e Ele quem tira. E quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, né, Ele sabe o que Ele tem que fazer. Ele sabe onde Ele tem que tocar.
Né? Por que Deus... Né? Às vezes as pessoas perguntam, por que Deus me colocou numa cadeira de rodas? Porque Deus sabia que se Ele não tivesse me colocado numa cadeira de rodas, eu talvez não estaria na presença dEle hoje. Eu não estaria casada com o homem maravilhoso que eu tenho hoje, que é meu marido Cláudio. Porque o meu casamento antes do acidente era um caos, era só briga, era só sofrimento. Nós estávamos, antes de eu sofrer o acidente, a portas de uma separação. Então Deus, Ele precisou fazer um reboliço em nossas vidas. Principalmente na minha vida, porque a transformação tinha que ser minha. Né? Eu precisava ser convertida, meu marido já era. Né? Tinha que começar em mim. Então Deus sabe exatamente onde tocar nas nossas vidas para nos transformar e nos deixar aos pés dele, para que nós possamos fazer a vontade dele como ele merece que a gente faça. Amém. E essas 10 cirurgias, quantas foram durante o período da gravidez? Ou foram todas? Isso. Durante o período da gravidez, eu fiz a retirada, a colocada da haste metálica. Sim. Aí nasceu a bebê, aí a haste deu rejeição, e aí depois eu tive que tirar a haste, tirei a haste metálica, não conseguia ficar sentada, Mariluze, porque o médico cometeu um erro médico. Ele deixou o fio da haste dentro de mim quando ele retirou a haste. E quando eu voltei, que eu não conseguia ficar sentada, 8 meses depois que a minha filha já tinha nascido, que eu não conseguia ficar sentada, eu voltei e fiz a tomografia e viu que estava o fio. Mariluze, ele não tinha cor. Quando ele chegou para mim, ele disse, Márcia, eu cometi um erro médico. E eu olhei para ele estava branco como o lençol da minha cama. E eu falei, doutor, eu te perdoo. Vamos lá? Vamos fazer mais essa cirurgia? E ele falou assim para mim, Mariluze, olha, Márcia, agora vai ser rápido, porque eu abri a coluna 2 vezes de cima e embaixo. Uma vez para colocar a haste e uma vez para tirar a haste. Dessa vez, ia abrir só 10 centímetros. E foi o que ele fez. Ele abriu só 10 centímetros para retirar esse fio da haste. Só que quando ele fez isso, Mariluze, eu tive hemorragia. E aí eu fiquei entre a vida e a morte. E quando ele me viu lá na UTI, ele falou, eu perdi a Márcia. Né? Porque realmente eu me debatia em febrão, em muito sangue que saía realmente, mas Deus precisou intervir novamente para salvar a minha vida. Eu precisei receber muitas bolsas de sangue, meu sangue é raro, é RH negativo, difícil de ser encontrado, né? Precisou pedir, toda a minha cirurgia precisou pedir sangue, porque meu sangue é raro. Mas assim, Mariluze, para você ver como Deus opera, né? Até nisso ele cuidou, né? Até nisso Deus cuidou. Um sangue raro e não faltou, isso, né? E não faltou, porque Deus estava ali comigo. Que maravilha, que bênção. E Márcia, como que você vê hoje, né, o agir de Deus diante de tudo que aconteceu? Como está a sua vida hoje? Isso. Olha, graças a Deus minha vida está maravilhosa. Nunca esteve tão boa. Isso porque eu estou na presença de Deus em primeiro lugar. Porque sem Deus eu não sou nada. Eu digo isso todos os dias, Mariluze. Nós não somos nada fora da presença de Deus. Deus me sustenta todos os dias. Então eu posso dizer que hoje eu estou feliz por estar numa cadeira de rodas. Eu sou muito feliz. Então, quando as pessoas me veem, elas dizem assim, nossa, mas você é muito sorridente, você não tem tristeza, você não aparenta ser triste, porque eu não sou mesmo. Né? Eu sou alegre, eu sou falante. Né? Depois do meu acidente, né, o meu sonho era fazer psicologia, né? Eu queria ser uma psicóloga clínica, eu queria tratar pessoas, né? E eu fui fazer a minha faculdade. Né, fui fazer a minha faculdade de 5 anos, me formei enquanto psicóloga clínica. Hoje eu faço pós em sexologia, né? Hoje eu fiz muitos cursos de aperfeiçoamento dentro da abordagem teoria cognitivo-comportamental, muitos cursos de terapia de casal, porque eu trato casais hoje na minha clínica. Então eu trato adolescentes, trato adultos, trato casais e continuo estudando, porque quem é psicóloga clínica nunca pode deixar de estudar. E eu estou muito feliz. E para a glória de Deus, eu tenho que dizer, Deus restaura casamentos. Então, hoje eu vivo muito melhor com o meu marido em todas as áreas do casamento. Nós somos felizes, nós dialogamos, nós nos entendemos
E Deus está sempre entre mim e o Cláudio. Às vezes, Mariluz, eu não sei onde começa eu e termina o Cláudio, e termina ele e começa eu, de tão unidos que nós somos para a glória de Deus. É bênção do Senhor, bênção de é Deus. restauração total. Deus não só restaurou a minha vida, mas Ele restaurou também o meu casamento. Que maravilha, Sim. que história linda. E a sua filha, fala pra gente. Isso. Então, minha filha, graças a Deus, Deus está fazendo milagre na vida dela também. Aos 9 anos, Mariluze, ela chegou para mim e ela disse assim, mamãe, eu quero ser médica. Eu vou confessar que eu não acreditei. Né? Eu falei, nossa, não, filha, médica não. Até disse para ela, não, filha, ó, médica, ó, não dá, filha. Mamãe nunca vai poder pagar uma faculdade de medicina para você, nunca. Aí ela olhou para mim, Mariluze, ela ficou pensando nas palavras que eu estava dizendo para ela. Mariluze, ela me deu uma lição. Ela disse assim, mãe, você esqueceu o grande Deus que eu sirvo? Com 9 anos de idade. Ela falou, mãe, eu vou ser médica e o sonho dela é ser cardiologista. E ela estendeu a mão assim, Mariluze. E ela apontou e ela disse assim, mãe, eu vou pegar o coração aqui na minha mão, eu vou tocar nele, e ele vai voltar a funcionar e eu vou colocar novamente na pessoa. E a pessoa vai viver. Então, assim como Deus salvou a minha vida, fez um milagre, eu quero ser usada para salvar vidas. E eu digo para a honra e glória do nome do Senhor, que hoje ela está lá na Argentina fazendo medicina. Olha, e isso bênção. eu devo ao Senhor da minha vida. Glória a Deus. Só Deus. Que história linda. Sim. Que história maravilhosa. Nossa, Uhum. aliás, que mulher inspiradora você, Márcia. Graças a Deus. Ela é Deus. exatamente isso, gente. Ela é exatamente essa pessoa alegre, essa pessoa espontânea, Sim. contagiante. A alegria dela é contagiante. Sim. Uma Graças maravilha. a Deus. Márcia, agora eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos assistindo aí, que possam estar passando por alguma situação difícil, né, que acham que não conseguem superar. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Então vamos lá, Mariluze. Nunca desista. Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus tem missão na sua vida. Quando você pensa que tudo acabou, que chegou o fim para a sua vida, Deus está começando a escrever uma nova história para você, como Ele escreveu para mim. Então, lute, batalhe, né? Mas você nunca vai estar sozinho nas suas batalhas, porque o Senhor estará contigo nas suas batalhas, como Ele esteve comigo, e porque o Senhor está com a gente nas nossas batalhas, é que nós conseguimos vencer. Nós vencemos tudo, porque nós temos do nosso lado um Deus que é tremendo e um Deus de vitória, um Deus de milagres. Então não desista, a sua vida não acabou. Amém. Tem algo ainda para Deus realizar. Creia, confia nele, coloca a sua vida no altar da oração e Deus vai fazer milagres na sua vida, como Deus fez na minha vida. Eu creio nisso. Amém. Márcia, minha querida, muito obrigada, né? Chegamos ao final aí do programa. Muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente, por vir até aqui. Que alegria. Nossa, uma honra receber você aqui, por compartilhar com a gente dessa história tão linda, né? Essa história de superação, essa história de milagre, essa história de restauração, transformação de vida, né? Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, usando a sua vida para abençoar outras vidas também. Amém. E quem quiser conhecer o meu testemunho na íntegra, tem lá no YouTube, né? No final, se vocês puderem colocar o link, aí o link. Isso, do YouTube. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar também, tá bom? Pelo meu WhatsApp, então é 19 98364 9621. Todas as pessoas que me chamam, Mariluze, para dar o testemunho nas igrejas, eu vou, porque isso é para a glória de Deus. Então, se você quiser que eu vou na sua igreja dar o testemunho, pode me convidar que eu vou. Que bênção. Amém. Muito obrigada, Mariluze. Deus Foi uma continue alegria. te abençoando. Amém. Amém. É isso que o Senhor Jesus faz nas nossas vidas. Um verdadeiro milagre. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. Nós passamos por situações que nós só vamos entender lá na frente. Mas certamente
todas as coisas, como diz a palavra de Deus, contribuem para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas. Muitas vezes até as coisas ruins. Sim. Mas o Senhor transforma situações. Ele transforma vidas através das situações. E esse Jesus prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas. E Ele está nos fortalecendo, nos reerguendo, nos restaurando. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele possa fazer um grande milagre na sua vida. E chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer você por estar aqui com a gente, agradecer a sua audiência, pedir que você compartilhe o link deste programa e de todos os demais programas nossos também. Acompanhe a nossa programação e compartilhe com seus amigos, com seus familiares. O nosso programa, o conteúdo do nosso programa tem edificado muitas vidas. Então compartilhe essa bênção com as pessoas que você ama. Siga também as redes sociais do Ministério de Mulheres, Facebook, Instagram. Inscreva-se no canal Promessistas Brasil e acompanhe lá a programação da TV Viva Promessa, que, aliás, você pode contribuir para a qualidade da nossa programação. Entre lá nos amigosdamissão.org e saiba como você pode contribuir para a manutenção e para a melhora também da nossa programação. Deus abençoe a sua vida e até semana que vem. Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil, você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar a solidariedade para tantas pessoas.